Olá, bem-vindo ao painel Univale. Vamos falar um pouco sobre saúde e sobre a saúde do universitário. A Univale implantou o programa Acolher, visando aí o atendimento aos estudantes, tanto em saúde mental quanto aí na questão de violência de gênero. Eu converso aqui com a professora Roberta Borghetti Alves, que é a coordenadora do programa Acolher. A gente vai saber um pouquinho aí como é que funciona isso dentro da comunidade acadêmica, esse programa que das universidades não públicas é o primeiro aí, o pioneiro aqui em Santa Catarina. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, por que o programa Acolher foi implantado, né? Qual a preocupação com a comunidade acadêmica? Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite. Obrigado por essa oportunidade, né, justamente por a gente estar divulgando o programa Acolher. Inicialmente ele foi pensado em virtude da demanda de sofrimento psíquico, né, que seriam os transtornos mentais, ansiedade, depressão, suicídio, né. Há estudos que trazem uma prevalência de 26%, né, de acadêmicos, né, de universitários que têm algum sofrimento no decorrer da universidade. E aí, a partir disso, foi pensado no programa Acolher para dar esse acesso, né, esse acolhimento ao universitário. Além disso, a gente também implementou uma outra frente que volta-se ao combate da violência de gênero, ou seja, relações que são de poder, onde que busca-se, né, onde que acaba gerando esse sofrimento. Então, o programa Acolher também ele vai dar acesso a esses alunos que passaram por alguma situação no âmbito universitário de violência. Hoje, sair de casa, ter essa mudança, isso interfere muito no lado psicológico do aluno também? Isso, então a gente fez o programa ele foi dado acesso, né, para os alunos já desde março desse ano. E aí muitos que já nos procuraram, eles trazem, né, essa saída, né, do seu município de origem e acabam vindo para a universidade sem nenhuma rede de apoio e acabam, né, tendo esse sofrimento de adaptação por estarem sozinhos aqui na universidade. E aí justamente esse programa vem dar esse acesso ao aluno. A professora falou assim da violência de gênero, né? Até muitas mulheres também trazem de casa isso para dentro da universidade também, né? Sofrem violência no lar ou fora da universidade, e isso acaba interferindo também aqui, né? Isso, exatamente isso. Isso se reflete pela ausência, né, na universidade, diminuição de processo de ensino-aprendizagem, né? E pensando nessa qualidade de vida universitária, né, é que a gente está querendo dar acesso a esses diferentes públicos, né? Agora, até que ponto isso também interfere, né, como a professora já falou, na questão do ensino-aprendizagem? É um reflexo bastante grande. Isso, né? Tanto na questão de sofrimento decorrente de transtornos mentais, depressão, ansiedade, assim como decorrente de algum tipo de violência, seja violência psicológica, física, sexual, isso acaba interferindo, né, no psicológico, né, no seu modo de levar a vida e aí acaba interferindo aqui no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem mais ou menos hoje a principal demanda que tem vindo nos procurar dentro do Acolher são demandas principalmente de ansiedade, pensamentos de morte e também tentativas de suicídio. Nossa, isso é bastante complexo, né, professora, assim, e realmente precisa se falar sobre isso, lidar com a causa realmente, né? Isso, é justamente o que a Universidade do Vale do Itajaí tem pensado, é justamente olhar para esses alunos, dar esse acesso, né? A gente tem divulgado o programa e aí num raio de 3 meses, onde que a gente começou a dar acesso, esse acolhimento para os alunos, a gente já teve uma procura de 123 alunos. 123 alunos. 123 alunos. Os problemas mais variados. Isso, desde ansiedade, demandas de suicídio, como luto também, problemas de violência, né, decorrentes do âmbito familiar. Essa geração é uma geração que, até para se pesquisar em termos de marketing, né, que chama-se geração Y, eles são mais propensos a
tem mais dificuldade em lidar com os problemas, professora? A gente entende que é um problema muito complexo, que vão ter vários fatores, desde os aspectos fisiológicos, fatores hereditários, assim como fatores ambientais, né? Rede de apoio também, o aspecto social. A gente vê também problemas, né, voltados à questão de condição financeira, questões, como eu comentei, de rede de apoio. Todos esses fatores em conjunto é que vão estar contribuindo para o sofrimento. Então, por isso que é um problema tão complexo, né? Porque vai envolver vários fatores. E o atendimento, como que é feito? É um atendimento gratuito? A pessoa ela liga ou então passa o e-mail para poder fazer o agendamento, é isso? Isso. Então, como é que funciona a questão do programa Acolher, né? O acadêmico, o universitário, ele não está se sentindo bem, está se sentindo pressionado, está muito nervoso, está percebendo que a vida não tem sentido, passou por algum âmbito de violência dentro da universidade. Então, como é que é feito, né? Ele pode estar entrando em contato pelo telefone 3351 5503 ou por e-mail pelo acolher@univale.br ou também ir direto lá na Clínica Escola de Psicologia, que fica no F2, justamente porque daí esse aluno, ao procurar o programa Acolher pessoalmente ou por telefone ou por e-mail, vai ser feito um agendamento para ele ter esse acolhimento inicial. Esse acolhimento inicial gira em torno de 2 sessões e aí, a partir dessa triagem, esse acolhimento vai ser encaminhado ou para atendimento individual ou grupal. E também, dependendo da gravidade, a gente também está dando acesso ao atendimento psiquiátrico. Hoje no ambulatório, né, em parceria, né, com a medicina, a gente também tem atendimento psiquiátrico a esses alunos que vêm via Acolher. Então, a gente tem tanto atendimento psicológico quanto psiquiátrico. Então, também um programa interdisciplinar, que envolve aí outras disciplinas, outros cursos também da Escola de Ciências da Saúde, é isso? Isso, né? Ele foi pensado justamente pela Escola de Ciências da Saúde, né? Tanto pela psicologia quanto pela medicina. Então, são práticas também interprofissionais. E hoje, então, vocês consideram uma demanda grande já essa procura, professora? Não imaginavam que era tanta demanda assim? Exatamente, foi uma procura alta. Em média, 30 novos alunos procuram por mês. Né? Então, e a gente tem dado acesso a todos, né? A gente promove esse primeiro acolhimento e aí, a partir das demandas, é que vai sendo, né, orientado o atendimento individual ou grupal, porque o atendimento grupal também tem muita eficácia. Né? Como que é esse atendimento? Vocês juntam alunos que têm problemas similares, é isso? Isso. Para o atendimento grupal ter eficácia, a gente faz então essa triagem. Nessa triagem a gente vê as demandas que são semelhantes. E por que o atendimento grupal ele é tão eficaz? Porque a pessoa vê justamente que não está sozinha, né? Que não é a única que está passando por esse sofrimento e, a partir disso, começa também a criar sua rede de apoio. Né? Pois é, e também criar laços, né? Porque às vezes chega sozinha aqui e na sala não tem esse... como se abrir e tudo mais, cria laços também, né, professora? Exatamente. Esse ano, por exemplo, a gente já teve um grupo de apoio para a demanda voltada à ansiedade, né? E esses universitários já trocavam ideias de como lidar, criaram uma rede de apoio, né? Tomavam café posteriormente justamente para dar esse apoio, esse suporte, né? E perceber que não está sozinho nesse sofrimento. E em sala de aula também... se for possível, o professor também pode ser treinado para lidar com esse aluno também? Isso. Então, no dia 1º de agosto, agora, a gente já vai fazer uma trilha formativa, né? Uma trilha de aprendizagem para esses professores, para justamente a gente dar esse acolhimento também via professor, esse primeiro acesso, né? Então, a gente vai estar fazendo formações para esses professores, recepção, funcionários, justamente para dar esse primeiro acolhimento a esses alunos. Isso é interessante, né? O profissional também precisa estar capacitado para poder receber esse aluno em sala de aula, né, professora? Exatamente, porque a ideia do programa Acolher é dar o acolhimento ao aluno em diferentes instâncias, né? Seja por meio do atendimento psicológico, psiquiátrico ou também pelo acolhimento via professor.
A gente vai fazer um rápido intervalo, professora, e depois, no segundo bloco, eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante agora de se tocar, né, que é o suicídio, né, o que leva jovens que aparentemente aí estão frequentando uma universidade a ter esses pensamentos, né, suicidas, e vocês chegaram aí no momento certo, né, onde o CVV recebe várias chamadas, principalmente de jovens que estão aí nesse período de formação profissional. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora sobre isso, ok? Aguarde aí um instante só, a gente volta no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje a gente está conhecendo um pouco do programa Acolher, que é de atendimento à comunidade universitária. Funcionará na clínica de psicologia aqui da Univale, no bloco F4, e é realmente para atender aí os universitários que passam por alguns problemas mentais ou também são vítimas de violência de gênero. Eu converso aqui no estúdio com a professora Roberta Borghetti Alves, que é a coordenadora do programa Acolher, uma importante ferramenta aí para ajudar os universitários que muitas vezes chegam numa cidade nova, não têm amigos e vai se criando uma rede aí de apoio a esse universitário. Professora, a professora tocou num assunto muito interessante, né, no primeiro bloco, que é realmente a questão do pensamento suicida e do suicídio. E a professora falou que alguns universitários procuram a professora e tem realmente esses sintomas na realidade. Eu queria saber da professora, o que está acontecendo com o jovem? Visto que o CVV, por exemplo, recebe, através dos chats ou então de telefones, muitos telefonemas, muitos pedidos de socorro, principalmente dessa geração. Então, o que a gente tem observado, pelo menos dos acadêmicos que têm procurado o programa Acolher, é uma falta, né, uma ausência de sentido de vida, e trazem muitas vezes o programa Acolher como uma última opção, né? Eles relatam, né, para as psicólogas que acabam acolhendo: olha, essa é a minha última opção, estou vendo que a minha vida não tem sentido mais. Então, o que a gente tem observado dessa demanda? Geralmente são problemas familiares, ausência de rede de apoio, problemas financeiros, e aí isso com o tempo vai culminando em uma perda total de sentido de vida. Então, para mim é melhor eu morrer, né, eu sair desse sofrimento, né, porque o suicídio muitas vezes ele é relacionado à perda de sentido de vida, e o suicídio vem como uma resposta para tirar esse sofrimento. E aí é importante para quem está assistindo, né, esse programa, dizer: nesse momento você não está sozinho, né? Procure o programa Acolher, que a gente está inteiramente à disposição, porque há outras formas de lidar com esse sofrimento. E aí o programa Acolher ele foi pensado justamente para você, aluno e aluna, que pensou em algum momento que a vida perdeu o sentido. Uhum. O que na realidade não é. Há várias conquistas, né, professora? Estar aqui dentro da universidade já é uma conquista do aluno também, uma conquista pessoal dele, né? Isso, exatamente. E aí, como frente a esse sofrimento, parece que essa conquista ela acaba sendo deixada de lado porque não há mais sentido, né? E isso reflete em uma evasão, né, universitária, e por isso que o programa ele vai dando esse acesso para que justamente com o tempo, né, seja pensado em outras estratégias para resolver esse sofrimento. Uhum. Agora, a professora falou no primeiro bloco do treinamento aí de trilhas formativas, que são as trilhas aí de capacitação para professores aqui da universidade, para o profissional em sala de aula também lidar com essas questões. E como é que é a situação da família? O Projeto Acolher tem um braço também para trabalhar a família, por exemplo? Então, inicialmente ele foi pensado como piloto para dar acesso aos alunos, né, aos estudantes universitários, e quando há demanda de suicídio, né, de pensamento de morte, a gente chama a família e dá a orientação de como proceder. Então, a gente acaba, né, acolhendo essa família que também está em sofrimento, que muitas vezes não sabe como proceder, não sabe como lidar. Então, a gente chama os familiares, né, e aí dá orientações de como
né, como acolher esse aluno. E até o encaminhamento para a saúde pública, para CAPs e tudo mais, é interessante passar pelo acolher também, né? Isso, a gente tá em constante comunicação com a rede de atenção psicossocial, né, dos municípios aqui da Anfre, porque não vem só alunos com demanda de Itajaí. Aí a gente acaba, dependendo da demanda e da gravidade, a gente acaba encaminhando para o CAPS, né, acionando os outros dispositivos das redes, né, municipais. E o projeto lá, como que ele funciona na prática, por exemplo? São conversas, como em grupos também? Existe alguma terapia ocupacional também, professora? Como é que funciona hoje o fluxo, né, do acolher? Então, o aluno, né, ele procura o programa acolher, como eu comentei, via telefone ou ida, né, até o bloco de psicologia, ou ida até, né, ao curso de psicologia, ou por e-mail também, e aí a partir disso é feito um agendamento, né, que é feita essa triagem, essa escuta qualificada, e aí a partir dessa necessidade, dessa demanda, se for uma demanda grave, ele acaba, né, tendo acesso individual, de atendimento individual, seja pelas psicólogas ou pela clínica escola, ou se for uma demanda, né, que pode ser atendida e que tem eficácia em grupo, aí a gente faz os atendimentos grupais, em média, em torno de 4 meses. Né? Além disso, a gente também tem um grupo voltado a hábitos de estudo, justamente para aquele aluno, né? Mas eu tenho dificuldade em conseguir me organizar, ter otimização do meu tempo para estudar, né? Muitas vezes, quando eu estou nervoso, eu não consigo fazer atividade. Como que eu posso lidar com isso? E a gente tem um grupo, né, que ele é um grupo aberto de apoio para hábitos de estudo. E se caso esse aluno também tem alguma dificuldade de aprendizagem, a gente faz o encaminhamento para o NAU. O NAU também é um importante apoio, né, Isso. Toda essa dinâmica. Né? Isso. Na verdade, o NAU, o Programa Acolher, ele está dentro do NAU, porque o NAU ele dá acesso, né, a esses alunos, justamente alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou têm alguma deficiência. E aí dentro, né, dessas facetas, né, dessas demandas do NAU entra a saúde mental e a violência de gênero, e aí que entra o Programa Acolher. Então, o Programa Acolher está dentro, né, do NAU. E vocês, sobre violência de gênero, vocês têm recebido demanda também de violência de gênero? Qual é o perfil dessa violência de gênero? Nesse momento, desde que a gente implementou esse programa, a gente tem recebido, né, demandas de alunos, entre próprios alunos, de relações abusivas, ou seja, ameaça, né, por exemplo, de situações onde que alunos, né, tinham algum relacionamento e aí ao término, e aí essa pessoa que geralmente, muitas vezes, por ser violência de gênero, acaba afetando muitas vezes o público, né, feminino, justamente por essa cultura mais patriarcal. E aí a gente acaba dando acesso aos dois. O que é importante, né, a gente destacar do Programa Acolher? Que ele dá acesso, né, uma escuta qualificada, tanto à vítima, a pessoa que passou por essa situação de violência, como também o autor ou a autora da violência. Porque de nada adianta a gente também estar, né, acolhendo a vítima, a pessoa que passou por essa situação de violência, e não estar dando uma escuta qualificada para esse autor ou autora de violência. Porque daí esse autor ele acaba perpetuando, né, a violência para outras pessoas. Isso é muito bacana, né? Inclusive, havia um projeto aqui também em Itajaí, eu creio que com o EMA e tudo mais, que também ia ouvir o agressor, né? E poder dar um encaminhamento adequado a ele para não ser reincidente, né? Isso que é interessante também, né? Isso, exatamente. A gente também sempre orienta, quando há casos dessa situação, a acionar o CREAS, né? Que o CREAS ele é uma política pública, né, da assistência social que trabalha, né, com violação de direitos. Então, o que é importante do Programa Acolher é que ele não é um programa isolado, né? Ele vai estar articulando com toda a rede, né? É um guarda-chuva, são várias. Isso, ele acaba dando, né, trabalhando de forma em rede também com a rede municipal do município, tanto da assistência social quanto da saúde. E agora, assim, já implantado, vocês têm feedbacks das pessoas, por exemplo? Algumas, assim, realmente mostraram que não era nada daquilo e que realmente a vida está melhor, assim, e mais seguro também com esse programa?
o que eles mais têm nos trazido é que eles estão gratos por esse acesso, gratos à Univale de justamente, né, ser pioneira aqui no estado de Santa Catarina por dar acesso, né, aos alunos, porque hoje a gente fez, antes de pensar no programa Acolher, a gente fez uma boa revisão da literatura, olhou em vários sites e, de fato, a Univale ela é pioneira, né, enquanto universitária comunitária que dá acesso, né, que foi pensado em um programa de acolhimento ao universitário. E os alunos têm nos trazido muito, né, que são gratos por esse acesso, porque antes eles tinham pensado que a vida tinha perdido sentido e agora eles viram, justamente por meio dessa escuta qualificada, que há outras possibilidades de lidar com o sofrimento. As pressões também de ter uma carreira que não é a escolhida, professora, é escolhida pela família, pelos pais, isso também prejudica um pouco, né, nessa etapa aqui da universidade, né? O que é importante, o programa Acolher ele também tem parceria com o Univale Carreiras, onde que vai ser dado, tem grupos, né, de planejamento de carreira. Então, ele vai estar acolhendo, né, esse aluno e a partir dessa demanda desse aluno... Aí fica até assim, bem mais tranquilo para ele chegar, ser preparado e chegar para a família assim, ó, eu quero mudar de curso, não é esse o curso que eu quero fazer esse curso e tal, né? Porque ele está mais preparado ali com essa assistência também, né, professora? Exatamente, o que é importante, eles sempre nos têm dito isso, que eles têm pensado e têm sentido que eles não estão sozinhos. Uhum. Isso que é o mais importante do programa Acolher, porque realmente a gente está acolhendo os alunos em suas diferentes demandas, né? Tá certo, professora. Muito obrigado aí pelas suas informações, pela sua vinda aqui. Eu acho que é super importante realmente ter na realidade o programa Acolher é um abraço, né? Abraça o estudante que está realmente precisando, na realidade. Isso, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.